Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui com o propósito de fazermos essa primeira transmissão do nosso culto aqui via as redes sociais, devido à crise que estamos vivendo na sociedade, no país e no mundo, a respeito do coronavírus, dessa pandemia que tem matado, que tem assolado, que tem deixado a sociedade assustada, com medo, com incertezas. E devido a isso, irmãos, nós estamos proibidos pela justiça de fazermos cultos, de fazermos qualquer tipo de reunião. Queremos deixar claro aqui que nós somos favoráveis à decisão da justiça, à decisão das autoridades. Nós entendemos ser uma decisão acertada, correta, e por isso estamos aqui fazendo essa transmissão para os irmãos via YouTube, via internet, levando a palavra de Deus para que estejamos, embora estejamos distantes, que estejamos unidos. Eu gostaria, irmãos, nesse momento de compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos. Gênesis capítulo 6, vamos falar algo a respeito da arca de Noé e da cruz. Quais são as semelhanças que há entre a arca e a cruz? E a Bíblia nos diz assim: e o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante de Deus. A cruz e a arca, ou melhor, a arca e a cruz, são dois instrumentos que demonstram o poder do pecado do homem e o poder da graça de Deus. O poder do homem em destruir aquilo que Deus tinha criado e o poder da graça de Deus em restaurar aquilo que o homem destrói. A Bíblia diz em Gênesis 1 e 2 que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava, sobrevoava a face das águas. E a partir do versículo 3, Deus começa a trabalhar para transformar aquele caos numa ordem, num lugar bom. E a Bíblia fala que Deus fez isso. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas, Deus restaurou todas as coisas e coloca o homem para habitar neste lugar bom, neste lugar agradável. E a história continua dizendo que o homem cai, o homem peca, e o homem, como representante da criação de Deus, ele leva consigo os animais nessa destruição, ele leva consigo toda a criação, todo o cosmos, toda a botânica, tudo que Deus criou. O homem era o governante dessa criação. A Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, o homem tinha em si a imagem de Deus no sentido de governar, no sentido de estar à frente da criação. E quando o homem cai, tudo o que estava debaixo do seu governo caiu junto. E a Bíblia vai dizer, Gênesis 4, de 2 gerações. A geração de Caim e a geração de Sete. A geração de Caim era uma geração que eles avançaram na tecnologia, eles dominavam as artes, eles dominavam instrumentos de ferro. Então era uma geração que tecnologicamente tinha avançado, tinha construído coisas boas, mas a Bíblia fala que era uma geração corrupta, era uma geração má. A outra geração é a geração de Sete, que a Bíblia vai dizer que era uma geração de homens que invocavam a Deus. Mas Gênesis 6 e 4 diz que essas duas gerações, elas se unem, elas se misturam, e aí houve uma corrupção total na terra. Diante disso, é o texto que lemos, Deus propõe no seu coração acabar com aquilo. A Bíblia fala que Deus se arrependeu, mas se arrepender aqui não no sentido humano, como nós nos arrependemos, como se não soubéssemos, como se Deus não soubesse o que teria pela frente. Não, arrependimento aqui no sentido de mudar a conduta. Deus agora vai mudar a direção. Deus agora vai destruir. O cenário agora será outro. E aí, diante de tudo isso, a Bíblia fala que há uma quebra ali. Porque quando Deus olha toda aquela corrupção, Deus olhou para um homem e viu que naquele homem havia coisa boa. A Bíblia fala que Noé andava com Deus. E aquilo, Deus se agradava de Noé. Deus sentia prazer na vida de Noé. E a restauração de todas as coisas vai começar por meio de um homem.
Noé. Veja que interessante. Deus restaurando a humanidade, Deus salvando a humanidade por meio de um homem. Noé é um tipo de Cristo. A Bíblia vai demonstrar um contraste, uma diferença entre Noé e os seus contemporâneos. É a primeira vez que a Bíblia vai dizer, vai usar a palavra justo e íntegro para um homem. No capítulo 5 de Gênesis, verso 24, somos informados que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Agora, a Bíblia vai dizer que Noé também anda com Deus, mas Deus o deixa na terra. Deus tem os seus propósitos. Alguns ele toma, outros ele deixa na terra. E o propósito de Deus ter deixado Noé na terra foi para que através dele, da integridade dele, restaurar todas as coisas. Noé era íntegro. Sabe o que é ser íntegro, irmão? Ser íntegro não é você viver afastado de todos, longe de todos. Ser íntegro, ao contrário, é você viver em meio ao caos e mesmo assim fazer a diferença. Você andar com Deus em meio a toda a corrupção e a toda circunstância que a vida nos traz. Integridade que agrada a Deus é aquela integridade que se mantém, que se preserva em meio à perversidade. Por causa de um homem piedoso, por causa de um homem justo, o mundo seria salvo. Esta é a mensagem do Evangelho. Por causa de um justo, todos serão salvos. A este homem, a Noé, foi dada uma palavra, foi dada uma ordem. Qual era a ordem? Construa uma arca. Construa uma arca para que você abrigue você e a sua família. Era uma palavra que alertava para o juízo que viria. Era uma palavra que dizia respeito ao fim que estava para chegar. A ênfase, irmãos, aqui, dessa palavra, não era simplesmente a chuva em si ou a arca em si, a ênfase era Noé. A ênfase era dizer assim, é possível viver com Deus em meio à corrupção. Portanto, a arca e a cruz nos falam de um homem que anda com Deus, um homem justo, que por meio dele todos são salvos. E qual era o plano? A este homem Deus dá um plano, Deus dá uma ordem que dizia respeito a si, dizia respeito à sua família. Era um projeto de salvação vindo de Deus. Construir uma arca. Tratava-se de um projeto novo, um projeto diferente, um projeto exclusivo, um projeto sem igual. Um homem em total dependência, um homem em total obediência a Deus. Essa obediência envolvia submissão, envolvia entrega, envolvia se sujeitar a um plano de Deus. Como diz o pastor Jonas Madureira, você já parou para pensar que Noé nunca perguntou para Deus aonde está o leme da arca? Onde está o timão? Onde estão os motores? Onde estão as âncoras? Quem vai conduzir este negócio? Porque as águas vão subir, a chuva virá. Que direção? Quem que vai dar uma direção para a arca? Sabe, irmãos, a gente aprende que nessa aliança há de um lado orientações, do outro lado obediência. É a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia, embora outras alianças já tivessem sido feitas. Essa não era simplesmente, como eu disse, a história de uma grande chuva, mas a história de um homem obediente. Era uma história de uma obediência, de uma submissão. E aí eu fico pensando, será que a história deste vírus, dessa pandemia que estamos vivendo, é simplesmente a história de um vírus? De uma doença? Ou é a história de uma humanidade? Uma humanidade que abriu mão dos seus valores, uma humanidade fracassada, uma humanidade egoísta, uma humanidade sem princípios. A virtude de Noé não estava na força, como estava nos gigantes, lá no capítulo 6, verso 4. A virtude de Noé estava na obediência. Na obediência. Não à toa, irmãos, o nosso grande herói da Bíblia, o maior herói da Bíblia, Jesus Cristo, ele tinha como virtude principal a obediência. Um herói, nas aventuras humanas, é alguém que derrama sangue. Na Bíblia, não. É alguém que oferece sangue. Alguém que derrama o seu próprio sangue. A mentalidade de hoje é achar o seguinte:
Obedecer é se fazer inferior. Se eu obedeço a alguém, isso me deixará menor, me diminuirá, me fará inferior. Isso porque não entendemos, irmãos, o heroísmo bíblico, onde a virtude está na submissão, a virtude está na entrega, a virtude está em você se sujeitar a um projeto maior, um projeto que não é teu. A arca e a cruz nos falam de plano executado debaixo de obediência. A obediência de Noé era tão absoluta que ele não vai entrar na arca na hora que ele quer. Ele não vai nem sequer sair da arca na hora que ele quer. Noé sequer tinha a chave da arca. Era dependência ou não era? Noé estava ali com uma entrega a uma ordem de Deus. Estar em obediência, irmãos, é estar no único lugar seguro que há neste mundo. Enquanto o mundo era destruído, a arca flutuava sobre o caos. Isso é tudo. Somente a cruz pode nos colocar em lugares seguros neste mundo. Estar na cruz é prevalecer contra o caos. Estar na cruz é sobressair-se sobre a destruição e morte. Irmãos, para o homem estar em um lugar seguro, ele não precisa de criatividade, de empreendedorismo, de marketing, ele precisa de obediência. A cruz e a arca, ou a arca e a cruz, nos falam também de um projeto de restauração. Deus recriando, Deus refazendo um cenário, Deus fazendo nova todas as coisas. Deus tirando um cenário antigo, tirando um cenário de caos, de destruição, de morte, de pecado e trazendo ali um cenário novo, um projeto novo. A arca, ela não foi planejada por Noé, foi planejada por Deus. O papel de Noé era simplesmente obedecer. A arca era o maior símbolo da obediência do homem. Se pudéssemos, irmãos, enxergar a arca, a cena do dilúvio, veríamos uma cena de destruição em volta. Corpos, não é verdade? E toda aquela destruição representando o poder do pecado do homem. E veríamos também naquele cenário a arca, no meio do caos, flutuando como símbolo de alguém que confiou no Senhor. Ali, ao redor da arca, haviam planos fracassados, haviam planos que foram interrompidos. Ao redor da arca, haviam pessoas que morreram abraçando a sua própria verdade, que morreram abraçando os seus próprios projetos. Mas no meio daquele caos havia uma arca, e dentro daquela arca havia um plano seguro, havia um plano maior. Havia, irmãos, um plano que jamais fracassaria, porque o projeto não era do homem, o projeto era de Deus. Ali, planos fracassados, e no meio daqueles planos fracassados, um plano maior. Na arca, o homem experimentava a sua dependência, e nessa dependência, a segurança de Deus. Deus, irmãos, ele nos guarda quando nós confiamos nele. Quando eu abro mão dos meus projetos, que eu reconheço que os meus projetos são falíveis, que os meus projetos são fracos, que os meus projetos são pequenos, e abraço um projeto maior, um projeto que veio de Deus. E quando Noé se lembrava de que no meio daquele caos, ele estava naquela arca, mas que aquela arca não era plano dele, não era projeto dele, ele descansava. Ele descansava naquele que entregou o projeto. Quando nós, irmãos, hoje olhamos para a cruz, nós podemos descansar e saber que esse plano não foi nosso. Não foi eu que tracei, não foi eu que criei, não foi nós que estabelecemos. Esse plano nós simplesmente recebemos, e recebemos de uma mão forte, recebemos de uma mão segura, recebemos de alguém que não falha, alguém que não mente. Corpos de pessoas que jamais imaginavam que um dia seriam julgados. Morreram nas suas verdades, como nós falamos, mas que nós, irmãos, como Noé, a gente abrace esse plano maior. A segurança do crente, irmãos, está em confiar em Deus, em confiar que os planos de Deus jamais fracassarão, mesmo diante de toda a calamidade, irmãos. Ser salvo é entrar na arca, sabendo que o controle dela não está nas nossas mãos. O controle dela está em mãos maiores,
em mãos mais fortes. E volta a dizer, só entra na arca quem reconhece que é fraco. Só entra na arca quem reconhece que os seus próprios planos não podem salvar. Aqueles que ficaram fora da arca acharam que os planos eram extremamente seguros. Não, nós temos planos seguros, nós detemos a tecnologia, nós detemos a arte, nós detemos os nossos meios são sustentáveis. E olha o que Deus mostra. Não é isso que estamos vendo na sociedade de hoje, irmãos? A incerteza pairando. Cadê os planos infalíveis? Cadê os planos milionários? Cadê os planos que excluem Deus da história e parecem ser planos extremamente firmes, extremamente sólidos? Irmãos, os planos sólidos ficaram do lado de fora da arca e naufragaram todos. Mas o plano de Deus, irmãos, aquele que alguém olha e fala assim, mas isso não vai dar certo. Não, mas eu não posso somente confiar, eu preciso fazer a minha parte, você não precisa fazer nada. Você só precisa confiar no Senhor, entrar na arca, entrar dentro do projeto, do plano de Deus, e o resto já está feito. Jesus disse na cruz, está consumado. E é glorioso, irmãos, que lá no capítulo 8, verso 1, a Bíblia vai dizer o seguinte, e Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé, Deus se lembrou dos animais que estavam com Noé, e Deus fez passar ali um vento, Deus fez passar um vento sobre a terra. Quando Deus se lembra, irmãos, e Deus se lembra daqueles que confiam nele, ele envia o seu vento. É um vento que traz paz, é um vento que traz refrigério, é um vento que traz coisas novas. Esse mesmo vento é aquele que estava lá em Gênesis, que pairava sobre as águas. Tudo era o caos, mas o vento, o sopro, né, o Espírito de Deus estava ali. Foi o mesmo vento que Deus enviou lá no Mar Vermelho para preparar um caminho novo para o povo. Esse é o projeto de Deus. Esse é o plano de Deus. Segurança. Noé, além da obediência, ele vai aprender a esperar no Senhor, a trabalhar no tempo do Senhor. O dilúvio já tinha passado. E depois que o dilúvio passou, Noé, ele não conhecia o cenário que estava fora da arca. Ele não tinha visão do que estava fora da arca. Ele precisou esperar em Deus. Como eu falei, ele não tinha a chave da arca. Era uma total dependência do Senhor. Então ele espera em Deus para que Deus mostrasse o tempo certo de agir na arca, de sair da arca. Deus mostrasse o tempo certo de recomeçar a sua vida fora da arca. Sabe, irmãos, através disso, a gente pode concluir que Deus nos leva para alguns lugares a fim de nós ensinarmos lições a respeito do tempo. Porque as coisas, irmãos, não são no nosso tempo. A gente não detém o controle da história. Nunca detivemos o controle da história. O controle da história sempre esteve nas mãos do Senhor. Sempre. E aí Noé, ele fica ali dentro por mais de um ano com a sua família, com a sua casa. E não é que estamos passando agora, irmãos? Sem poder sair na rua, sem poder fazer nossas atividades, dentro da nossa casa, talvez o Senhor nos levando a redefinir valores de relacionamento. Por que aquele povo foi destruído? A Bíblia fala que aquele povo foi destruído por causa da sua violência. Ou seja, um homem já não conseguia conviver com outro. E aí Deus pega e destrói, Deus pega e recomeça, Deus pega e refaz. Não é isso que estamos vivendo? Estamos agora dentro da nossa casa. E talvez uma oportunidade que o Senhor nos dá de redefinirmos como anda essa nossa relação com o nosso próximo, a começar com aqueles que são mais próximos, que é a nossa família. Então, irmãos, estar naquele lugar era a ocasião, era a oportunidade de desintoxicar do coração tudo aquilo que aquela sociedade que estava agora debaixo da água havia construído, havia tentado impor no coração de Noé, a corrupção. Então, estar na arca era desintoxicar de tudo aquilo e se refazer e redefinir os valores de Deus. Então, ao sair da arca, Noé se depara com um cenário, um deserto, né? Um caos, vamos dizer assim, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele vai prestar um culto a Deus.
E Deus, a Bíblia fala que Deus se agradou daquele culto de Noé. E Deus firma uma aliança com ele. Deus coloca no céu um arco, como símbolo da aliança de Deus com Noé. É interessante que sempre que Noé olhava para aquele arco, ele descansava, sabendo que havia uma aliança, sabendo que havia um pacto. Semelhantemente nós, irmãos, quando nós olhamos para a cruz, sabemos que é um pacto. E hoje, qual é o símbolo deste pacto? É aquilo que deveríamos, que fazemos mensalmente, na verdade, que é o participar da ceia. Quando eu pego o pão, quando eu pego o cálice, eu olho para esses dois símbolos e sei no meu coração que há uma aliança, que há um pacto, que há um compromisso de Deus. E é interessante que em momento nenhum a Bíblia vai dizer assim, em relação a Noé, Deus nunca disse para Noé, a nossa aliança. Deus sempre disse para Noé, a minha aliança, o meu pacto. Por quê? Porque é Deus quem faz. Nós não temos que fazer nada nisso, tão somente confiarmos nesta aliança e neste pacto. O resto, Deus já fez, já está consumado. Quando eu pego o pão, quando eu pego o cálice, eu posso descansar nesse símbolo, sabendo que é um pacto de Deus conosco. E nesse pacto eu não tenho que fazer nada, apenas confiar, apenas descansar, apenas olhar para isso e saber, já foi feito. E isso me traz segurança. Quando Noé olhava para a arca, ele descansava. Todas as vezes que nós olhamos para a cruz, olhamos para o pão, olhamos para o cálice, olhamos para o que foi feito por nós ali, nós podemos também descansar em Deus. Portanto, irmãos, mesmo diante de todo esse cenário que estamos vivendo, eu quero te pedir uma coisa, te aconselhar uma coisa, descanse em Deus, descanse, há um compromisso. Mesmo no meio do caos, nós estamos abrigados numa arca, nós estamos abrigados num projeto que não vai naufragar. Deus está conosco. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor venha abençoar, irmãos, essa sociedade, este momento tão delicado e tão difícil que estamos passando. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos te louvar, Pai Santo, pela tua fidelidade, pela tua grandeza, pelo teu poder, Senhor. Eu quero te dar graças por cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor venha tranquilizar o coração dos teus filhos, que o Senhor venha conceder a tua bênção, Senhor, que eles possam olhar para a cruz e possam descansar em ti. Meu Deus, nós queremos te pedir também por essa sociedade, meu Senhor. Queremos te pedir pelas autoridades constituídas para que o Senhor lhes dê sabedoria. Queremos te pedir por cada pessoa que está internada, Pai, com este vírus. Queremos te pedir, ó Deus, abençoa a equipe médica, abençoa os enfermeiros, abençoa, Senhor, aqueles que estão trabalhando, Senhor, meu Deus, na pesquisa, Pai, do remédio contra este vírus. Venha abençoar o teu povo neste cenário, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós confiamos em Ti, assim como Noé confiava em Ti. Assim como Noé, ó Deus, confiou em Ti, Senhor, e foi guardado, Senhor, naqueles dias. Nós também confiamos em Ti, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém.